Então, o tema do nosso trabalho é Clostridiose em aves. E aqui embaixo está o nome de todos os participantes do grupo. Meu nome é José Guilherme e eu vou falar um pouco sobre a etiologia para vocês. Então, o Clostridium perfis ele é uma bactéria em forma de bastão, anaeróbico e formador de esporos. Ela está presente na natureza, sendo considerada normal na vegetação apodrecida, no trato intestinal e no solo. Esse Clostridium ele coloniza os animais logo nos primeiros dias de vida, e na criação de frango de corte, a presença dele no trato intestinal, mesmo que seja em número elevado, não é suficiente para causar a doença, porque ela precisa possuir um fator de virulência para que sejam patogênicos para as aves. E entre elas, a toxina alfa tem sido a considerada principal fator de patogenicidade da bactéria, porque nos frangos ela possui período de incubação de 6 a 24 horas. A bactéria gram-negativa, atualmente identificada como Clostridium perfringens, foi descrita pela primeira vez no final do século XIX. Essa bactéria foi isolada em uma autópsia de um homem de 38 anos, num hospital. Isso aconteceu em 1891. O paciente estava apresentando um tumor bem grande, pulsante, semicircular, na região intraclavicular, diretamente no peito, que apresentava eventos de ulceração a cada semana do seu último mês de vida. Durante esse procedimento, Wilsh diagnosticou o paciente com tuberculose pulmonar crônica, tuberculose miliar aguda e além de um aneurisma de arco superior da aorta. Junto com isso, foi observado secreções gasosas sobre a pele do tumor. E depois foi observada formações de bolha de gás em várias partes do sistema circulatório do paciente. Um exame de microscopia do sangue do paciente revelou uma grande quantidade de bacilos que apresentava uma forte associação com a formação de gás em diversos órgãos do paciente. Depois, Wilsh e algumas pessoas que ajudaram ele realizaram uma injeção da bactéria isolada durante essa autópsia em coelhos. E eles conseguiram observar que, em condição normal, a bactéria não acarretava a formação de gás no corpo. Porém, após a morte do hospedeiro, iniciava uma produção extremamente rápida delas. Então, ele concluiu que bacilos não era patogênico em condições normais. Aí, em 1917, Bull foi capaz de isolar a toxina responsável pela letalidade observada em seu trabalho anterior e a identificar linhagens diferentes da bactéria, produzindo toxinas com toxicidades que variavam até 10 vezes entre si. Em 1933, Kelly demonstrou uma relação entre casos de gangrena gasosa e infecções pela bactéria perfringens. Aí, por causa de Wilsh, que foi o primeiro homem que eu citei, em 1924 foi criado o gênero Clostridium, o qual se diferenciava do gênero Bacillus porque crescia em ambiente anaeróbico. Desde então, Bacillus perfringens passou a ser identificado como Clostridium welch, exatamente por ser ineficaz crescendo em ambiente aeróbico. A transmissão do Clostridium perfringens é principalmente por solo, comida contaminada e cama de frango. Por ele fazer parte da flora natural das aves, ele também pode ser encontrado no conteúdo intestinal e nas fezes. Quando há vários surtos de enterite necrótica, a ração e a cama são as principais fontes de infecção. Algumas análises microbiológicas da matéria-prima da ração encontrou que quando tem farinha de pena, carne e vísceras, tem níveis altos de contaminação por Clostridium perfringens. Isso se dá principalmente pela má qualidade desses componentes e de cuidados higiênicos durante seu processamento. Ele é comumente disseminado em frangos de 2 a 5 meses que são criados na cama. Vamos falar então da patogenia. Quando está em condições favoráveis, a rápida multiplicação de Clostridium perfringens no intestino delgado. É uma enterotoxemia aguda que se apresenta em forma clínica ou subclínica.
É caracterizado por lesões ulcerativas e necrose da mucosa do intestino delgado. Ela aparece subitamente e geralmente está ligada aí à imunossupressão, provocando uma morte rápida. As lesões macroscópicas é o adelgaçamento da parede do intestino delgado, que é a redução do tamanho, né? Com a presença de gás e necrose da mucosa intestinal. Já a forma subclínica pode persistir sem manifestação clínica evidente, reduzindo a absorção de nutrientes, ganho de peso e conversão alimentar, trazendo a maior perda econômica. Sou o Felipe Ribeiro, vou estar falando aqui um pouco dos sinais clínicos da doença. Ocorre uma apatia severa. As aves também apresentam uma enorme diminuição no apetite. As penas ficam arrepiadas, as fezes ficam mais escuras e podem aparecer manchas de sangue e aspecto diarreico. Elas também ficam bem desidratadas e os músculos do peitoral começam a ficar mais escuros. Diagnóstico: lesões macroscópicas e microscópicas. E tem o isolamento de agentes etiológicos, que ele utiliza o conteúdo intestinal ou dos nódulos linfóides hemorrágicos. E também tem como fazer ELISA e PCR. O PCR vai no DNA da célula e consegue ver se já teve contaminação ou não. No tratamento da enterite necrótica, são usados os antibióticos de amplo espectro, que são a lincomicina, bacitracina de zinco, oxitetraciclinas e tartarato de tilosina. Mas ele não é específico, porque não é certeza que vai funcionar. Na verdade, ele é paliativo para tentar ajudar nesse problema. Porque como causa necrose no intestino, por ser um processo muito rápido, às vezes o tempo do antibiótico fazer efeito não vai ser suficiente. E ele também seleciona a microbiota. Então ele pode acabar matando as bactérias e os micro-organismos bons que ficam na flora intestinal do animal, que na verdade eles são mais fracos. A principal fonte de transmissão do Clostridium botulino é pela ingestão de alimento contaminado. Quando tem ocorrência de surtos episóticos, é muito comum a morte desses animais de grande quantidade e quando essas carcaças não são removidas, tem a predisposição para multiplicação do Clostridium botulino no intestino dessas aves e consequente liberação da toxina botulínica, que é a causadora do botulismo. Assim, se essas carcaças não são removidas, as aves que estão em volta começam a desenvolver o canibalismo e começa a carne, e assim elas também são contaminadas. Além de larvas de moscas e dos cascudinhos que estão presentes na cama, elas vão se alimentar dessa matéria orgânica e elas também vão ser fonte de infecção para essas aves da toxina botulínica. No Brasil, o botulismo em aves foi relatado pela primeira vez por Brada, em 1971, em galinhas e patos. Mais recentemente foram relatados também casos em gansos, perus e frangos. Apesar da reconhecida importância do botulismo em aves no Brasil, os relatos em aves domésticas são escassos e, até o momento, inexistentes, relatos na região do Nordeste. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo relatar um surto de botulismo tipo C em galinhas, patos e galinhas de Angola, criados no semiárido do Rio Grande do Norte, no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora da patogenia do botulismo. Ela causa paralisia por ingestão da toxina botulínica, acomete inicialmente as patas, prosseguindo para as asas, pescoço e a pálpebra do animal. A toxina botulínica atinge a placa motora, impedindo assim a liberação da acetilcolina e causando a paralisia flácida no músculo. A toxina não penetra no sistema nervoso central, devido à barreira hematocefálica. A doença evolui produzindo a paralisia progressiva dos nervos motores, e essas lesões nervosas são irreversíveis. Novamente aqui eu vou estar falando sobre sinais clínicos. As aves têm a paralisia das pernas, asas, pescoço e a terceira pálpebra. Os animais querem sempre permanecer deitados, eles ficam dispineics e anoréxicos. Na maioria das vezes apoiam o pescoço no chão
que é a característica de Timberneck. A dificuldade de respirar é enorme e a morte acontece pela paralisia da musculatura e a falência cardiorrespiratória. Essa morte sempre acontece em um período de 2 dias depois que o animal começou a demonstrar os sintomas da doença. Diagnóstico presuntivo, que é sinais clínicos e tem a observação de carcaça no ambiente. Tem isolamento do agente, que é pouco valioso. Tem definitivo, que é a detecção de toxina no sangue, no conteúdo do papo, moela, intestino e no fígado. E também a inoculação em camundongos. E tem também o PSR e ELISA, que dá para ser feito. O tratamento para o botulismo, primeiramente, tem que ter o isolamento das aves que apresentam sinais clínicos, facilitar o acesso dessa ave à ração e à água, uso de vitaminas, principalmente a vitamina A, E e D3, que é um tratamento suporte, uso de antimicrobianos como bacitracina, penicilina, gentamicina e streptomicina, eles ajudam a diminuir a mortalidade desses animais quando a doença ainda não está tão avançada, e tem um porém, que seria o uso do carvão ativado, que em algumas granjas isso é utilizado, mas não é muito comum disso acontecer, que é caso o criador veja a fonte de infecção de uma ave que foi contaminada, por exemplo, uma ração, ou se for a cama, ele imediatamente viu que outra ave comeu a mesma comida contaminada, ele pode tentar fazer uma lavagem com carvão ativado. Mas isso ainda é uma incógnita, porque não é fácil de visualizar e nem de achar a fonte de infecção. Mas pode ser usado em alguns casos. Eu vou falar sobre a parte do controle, né? Tem que ser feito o recolhimento rápido das carcaças, logo após que as aves já venham a óbito, né? Tem que ser feito também a troca de cama após cada lote, pois pode ter restos de carcaça, de pele, e nesses restos contém as bactérias. O controle de moscas, porque elas podem atuar como os vetores mecânicos. O controle de imunossupressores, se tiver uma lotação acima do recomendado, as aves elas vão ficar estressadas e pode levar a uma queda no sistema imunológico. O uso de probióticos, algumas rações já vêm ou podem ser incorporadas também. Os cuidados no manejo, evitar lesão nas aves, para não assustá-la. E a limpeza do ambiente, que vai reduzir a carga de contaminantes presentes. Temos também outro método de prevenção, que são as vacinas. Temos vários tipos de vacina, como a dupla, que são colocadas na incubadora, tá? Que foi proposta pelo Dr. John McCarthy, usada bastante. E hoje, em frango de corte, são usadas as vacinas de dose única, que são pulverizadas na cama do aviário, onde é mais eficaz e mais rápido que a utilização de múltiplas vacinas. Chega a ser mais eficaz de 5 a 10 vezes mais do que essas vacinas múltiplas. Assim, essa prática se transforma em um manejo frequente na indústria desse setor e seu custo sendo mais razoável. De acordo com a Instrução Normativa 50 de 2013 sobre as clostridioses, são exclusas de notificação as clostridioses por Clostridium botulinum e Clostridium perfringens. Oi, Pro, como eu já falei para a senhora, te desejo tudo de mais maravilhoso nessa nova etapa da sua vida, que a senhora conquiste muito mais do que a senhora já conseguiu, que tenha muita felicidade, que agregue muito valor na sua vida e na sua profissão. Desejo seu sucesso, uma tristeza enorme a senhora não poder continuar com a gente, mas te agradeço por todos os ensinamentos, por todos os puxões de orelha, por ter sido uma mãe para mim esse tempo inteiro na faculdade. Um beijo. Oi, professora! Obviamente que a gente ia estar junto para fazer esse vídeo, porque como você sabe, a gente não desgruda, principalmente nas suas aulas, que a gente adorava. Conversava muito. A piano. As broncas sempre foi em dupla. Com certeza, né? Professora, a gente queria agradecer por tudo que você já fez pela gente, por todos os ensinamentos, por tudo, pelas broncas também, que você fez a gente aprender muito. Tudo que você falava sempre foi de grande utilidade pra gente. E eu creio que vai continuar sendo, principalmente na nossa vida profissional, que a gente nunca vai esquecer de vocês, pode ter certeza.
A gente gosta muito de você e a gente te deseja muita boa sorte em tudo que você for seguir. Tudo isso que a Maria falou, e queria te falar que eu tive muita oportunidade de aprender com a senhora, que a senhora foi uma das professoras que mais marcou na nossa vida universitária, e a gente deseja tudo de bom nessa sua nova etapa. Obrigada, professora, a gente ama você. Beijo. Oi, Pro, vim te agradecer por todos os ensinamentos, por todas as matérias dadas, por todas as broncas que fizeram a gente amadurecer, crescer, e por tudo que a senhora tem um caminho espetacular. Oi, Pro! Vim agradecer por todos os ensinamentos que você passou pra gente. Me desculpa alguma coisa, que eu sei que eu já falei na sua aula e muito. Mas muita gratidão por ter te conhecido, viu? Você mora no meu coração. Um beijão. Professora, passar aqui para agradecer também cada experiência que a senhora proporcionou para nós aí, cada ensinamento, e desejar que Deus ilumine muito sua carreira daqui para frente mais uma vez, viu? Muito obrigado, a senhora foi muito importante aí no nosso curso. Fala, professor, como você tá? Bom ou não? Professor, passando aqui para te agradecer por tudo que a senhora fez pela gente aí, viu? A senhora era meio ruim de mexer dia de prova, mas eu sei que ao serviço da senhora, a senhora queria nosso bem. Então, muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe nessa sua nova caminhada. E eu espero te encontrar em breve pelo mundão afora aí. Um abraço do Bigode, com Deus, que Deus ilumine seu caminho aí, viu? Alô, professora, beijão. Oi, professora, espero que esteja tudo bem. Tô passando aqui para agradecer pelos ensinamentos todos esses anos e desejar muita luz no seu caminho. Que Deus abençoe hoje e sempre. Obrigado por tudo aí. Oi, professora, joia? Queria agradecer pelos ensinamentos aí. Que Deus abençoe você e sua família. Que a gente nunca vai esquecer de vocês, tá bom? Fica com Deus, beijo no coração. Tchau, tchau.